Sejam todos bem-vindos ao canal Resumão Filmes e Séries. Hoje veremos um filme de 2021, O Jogo do Amor e Ódio. Então vamos começar. O filme começa com Lucy, uma jovem que está em sua mesa de trabalho enquanto encara seu colega e inimigo pessoal chamado Josh. Então descobrimos que os dois são assistentes de Richard e Elaine, os dois executivos que foram obrigados a trabalhar juntos, depois que suas editoras precisaram se fundir para evitar que acabassem falindo, criando assim uma editora chamada Goon. Assim como Lucy, todos os funcionários da antiga Goon são pessoas gentis e alegres, enquanto Josh e seus colegas são pessoas extremamente rudes, que não se importam em pisar nos outros. Em seguida, Lucy revela que quando conheceu Josh, tentou ser amigável, mas ele apenas lhe tratou com desprezo. Várias pessoas de sua antiga editora, e que desde então os dois trocam farpas e vivem competindo entre si. Durante uma reunião, Elaine e Richard anunciam que eles estão abrindo uma nova vaga para o cargo de diretor administrativo, o qual vai liderar toda a equipe. Rapidamente Lucy fica empolgada com a possibilidade de ser promovida. Então ela olha para Josh, e os dois trocam um sorriso tenso. Eles começam a provocar um ao outro, a discussão fica séria e os dois acabam apostando que se um deles for promovido, o outro terá que pedir demissão. Voltando ao escritório, seu amigo Danny entrega um livro e uma caixa com Smurfs, já que ela gosta de colecioná-los. Então Josh começa a rir do hobby dela, o que os leva a brigar novamente. Josh comenta que Danny pensa que Lucy está flertando com ele, porém ela diz que da mesma forma que outros pensam que ele flerta com ela. Ele logo nega, e diz que se isso fosse verdade ela saberia. Sua colega de trabalho chama a atenção dos dois, visto que Lucy e Josh têm discutido bastante no ambiente de trabalho. Durante a noite, Lucy tem um sonho com Josh, onde ele está acariciando e rapidamente ela acorda assustada. No dia seguinte, Lucy está irritada com o sonho que teve, e para mexer com a cabeça de Josh, ela resolve trabalhar usando um vestido bem provocante. Lucy então entra desfilando no escritório, enquanto Josh a observa. Mas de repente ela cai de cara no chão. Assim que ela se levanta, ele comenta sobre o vestido, e pergunta se ela vai em algum encontro depois do trabalho. Lucy confirma que sim, e para não ser pega mentindo, vai até o escritório de Danny e o convida para sair. No final do dia, os dois entram no elevador. Josh então aperta o botão para parar o elevador, e pergunta se Lucy realmente o odeia. Então ela o beija, os dois estão no maior amasso, até que o técnico pergunta se está tendo algum problema no elevador. Ele logo pergunta se ela precisa de carona para encontro, visto que está chovendo lá fora. Ele dá uma carona para Lucy, e quando tenta conversar sobre o que aconteceu no elevador ela se recusa a falar, e pede para parar o carro. Josh comenta que está chovendo muito, e até oferece seu guarda-chuva, mas ela rapidamente vai embora. No bar Lucy encontra Danny. Eles conversam um pouco e ela fala que vai até o banheiro. Quando de repente ela encontra Josh, ele diz que ela esqueceu a bolsa. Josh por sua vez pede desculpas pelo que aconteceu no elevador e ela pede para esquecer tudo e o manda embora. Quando ela retorna para a mesa, Danny comenta se eles estão tendo um encontro, ela confirma que sim. No dia seguinte Lucy recebe um buquê de flores, e achando que foi Danny quem mandou, ela resolve mandar uma mensagem agradecendo. No trabalho Josh pede desculpas a Lucy, e ela acaba aceitando. No entanto, o clima de paz entre os dois não dura muito, pois logo descobrimos que para melhorar o clima entre os funcionários os dois tinham que sugerir alguma atividade em grupo para a empresa. Onde os chefes acabaram escolhendo a ideia de Josh, Lucy fica super chateada e furiosa. Ela até imagina pulando em Josh para lhe atacar. No entanto, não passa de um pensamento, e logo ela finge concordar com a ideia. No dia seguinte, os funcionários se reúnem para a atividade, e Lucy continua irritada e ao perceber isso, Josh não perde a chance de continuar implicando. Josh comenta que Lucy está pálida, e logo vê que ela está com febre. Lucy garante que não tem nada de errado, e o aconselha a ter cuidado pois irá acabar com ele durante o jogo. No entanto, Josh revela que eles estão na mesma equipe. Em seguida, o jogo de paintball começa, e tudo vai indo bem até que Lucy é atingida por um tiro. Atingida por um tiro, então começa a passar mal, e ao perceber que Lucy realmente está doente, Josh decide levar para casa e encerrar o jogo. Quando os dois chegam na casa dela, ela pergunta o que ele faz ali,
então ele diz que não poderia deixar ela doente sozinha em casa. Em seguida, Josh acorda Lucy dizendo que seu irmão é médico, e que está ali para examiná-la. Quando o exame termina, Patrick, irmão de Josh, pergunta se o irmão mudou de ideia e resolveu ir ao casamento dele. Josh ainda se recusa, mas Patrick insiste e comenta que ele pode levar uma convidada ilustre. Enquanto isso, percebemos que ela está ouvindo a conversa dos dois, mas quando Josh entra no quarto, ela finge que está dormindo. Em seguida, ele a acorda para lhe entregar um chá, e os dois começam a conversar sobre suas famílias. Josh acaba desabafando, e diz que mesmo com seus pais sendo médicos, eles nunca cuidaram dele quando estava doente pois viviam ocupados. Ainda durante a conversa, Lucy admite que gostou do beijo no elevador, deixando Josh surpreso com a confissão. Então eles ficam olhando um para o outro. No dia seguinte, Danny a recebe com flores e a convida para sair. Quando ela confirma que sim, Josh fica com ciúmes. Em seguida, Lucy se aproxima de sua mesa e encontra uma rosa com suco de morango e um bilhete. Ao ler o bilhete, ela reconhece a letra, então ela compara a letra com o buquê de rosas, que na verdade foi Josh que havia encaminhado. Lucy pergunta se foi ele quem encaminhou, então Josh diz que sim. Quando Lucy tenta agradecer, ele a trata com indiferença pois ainda está com ciúmes dela. Logo em seguida, podemos ver sua chefa chamar Lucy na sala, que a parabeniza por ter se candidatado para a promoção. Helene também lhe aconselha não se deixar levar por suas inseguranças, e ressalta que ela já deveria ter sido promovida há muito tempo. Comenta também que Josh se candidatou. Na cena seguinte, podemos ver Lucy levar um bolo de morango para Josh, como agradecimento pelos cuidados. Então ela diz que está devendo um favor, que ela poderia fazer qualquer coisa, limpar a casa dele, ou até mesmo ir ao casamento do irmão dele com ele, para que ele possa beber à vontade. Ele então pergunta como ela ficou sabendo disso. Lucy revela que ouviu eles conversando na noite anterior. Lucy empurra para um depósito, onde insiste que eles devem parar de brigar. Então ela se aproxima dele e pede para ele tocá-la. Ele então a toca, e ela pede para ele beijar, porém ele diz que só vai fazer isso quando ela se acertar com Danny, e depois voltar para ele implorando um beijo, e falando que ele beija melhor. Na noite seguinte, ele está jantando com Danny, e pergunta se ele já pensou em beijá-la. Ele diz que todos os dias, então eles se beijam. Podemos ver Lucy na casa de Josh mandando mensagens para ele, perguntando se ele está em casa. Então, Josh perguntou como foi o encontro e se ela o beijou. Ela confirma que sim, ele então a pergunta o que ela achou, então ela diz que não quer ficar com Danny, porque ninguém beija como Josh. Então eles se beijam, e depois de se beijar, ele a convida para entrar. Em seguida, Lucy acaba encontrando um livro de anatomia na estante, então Josh revela que estudou medicina por 1 ano, mas que acabou desistindo depois de perceber que não tinha vocação para ser médico. Os dois estão na cama quando ela o beija e diz que eles deveriam ter um momento íntimo, porém ele a empurra, e diz que estava ficando tarde, o que a deixa bem confusa. Então ela o confronta, e ele diz que talvez não venha a ser uma boa ideia dormir com um colega de trabalho. Lucy discute e sai do apartamento dele. Na manhã seguinte, o clima entre os dois está cada vez mais tenso no trabalho, o que faz com que Lucy volte a se dedicar em vencê-lo na disputa pela promoção. Lucy encontra com Danny e pede ajuda para fazer os gráficos de sua apresentação. Ele concorda e enquanto conversam os dois chegam à conclusão de que são melhores como amigos. Lucy está em sua casa quando de repente alguém bate na porta. Quando ela abre, descobre que é Josh, e que ele está ali para levá-la para o casamento do irmão. Lucy rapidamente se recusa e diz que eles devem permanecer afastados, para se concentrarem na promoção. Ele comenta que ela não pode esquecer que está devendo um favor, então logo Lucy vai se arrumar para o casamento. Na estrada a caminho, Lucy pergunta a Josh sobre sua família, ele comenta que é um pouco distante de seu pai. Ao chegar no hotel que estariam hospedados, descobrem que tem apenas um quarto disponível. Quando estão no quarto se arrumando para a noite de jantar, Josh chega atrás de Lucy e eles se beijam, então tem um momento bem íntimo entre os dois. Terminam desistindo de ir ao jantar e decidem passar um tempo conversando. Na manhã seguinte, antes da cerimônia, Lucy conhece a mãe de Josh que a trata muito bem enquanto o pai dele nem lhe cumprimenta direito. Então todos assistem à cerimônia de casamento. Na cena seguinte, Lucy está bebendo sozinha, quando a noiva de Patrick se aproximam e as duas começam a conversar.
A noiva revela que antes namorou por um ano com Josh, porém não deu certo. Logo vendo que Lucy não sabia disso, ela fica sem graça, e diz que não deveria estar contando essas coisas. Do lado de fora, Lucy o confronta. Ele diz que sempre perdeu tudo para seu irmão, e que ficou com vergonha de contar a ela a verdade. Logo ele agradece por ela estar com ele neste momento delicado. Quando entram na festa para tomar alguns drinks, o pai de Josh pergunta o que ela achou do Josh quando o conheceu. Durante o discurso do seu pai, podemos observar que ele enaltece o filho Patrick e sempre mostra sua preferência. A mãe de Josh conversa com Lucy, e revela que imaginou que Josh tinha chegado ao fundo do poço quando a ex-namorada o deixou, e ele foi trabalhar na firma. Porém, conhecendo Lucy, ela pode perceber que foi a melhor decisão que ele poderia ter tomado. Patrick aparece e pede que a mãe leve seu pai embora, pois ele acabou bebendo demais. Lucy então acompanha, e acaba ouvindo o pai de Josh mais uma vez criticando o filho sobre suas decisões, além de chamar Lucy de estagiária. Ela fica furiosa e rapidamente sai em defesa de Josh, dizendo que ele é a única razão pela qual a empresa deles ainda não faliu, devido aos trabalhos de Josh, que ele deveria se orgulhar do filho. Então o pai de Josh fica em silêncio. Então Lucy chama Josh para levá-la para casa. Durante a viagem de retorno, Josh pergunta o que será deles dois agora. Quando chegam no apartamento, eles têm uma conversa bem séria sobre o futuro deles. Lucy, por sua vez, mostra muito medo. Ele diz que não precisa ter medo, pois ele está com ela. Então eles passam um tempo juntos. Manhã seguinte, Lucy chega ao trabalho, e acaba escutando Josh e o chefe conversando sobre a promoção. Richard, seu chefe, elogia por ele ter escutado seu conselho, e ter deixado Lucy doidinha por Josh. Lucy chama Danny para desabafar, quando Josh aparece para dizer que estava procurando para tomar um café. Então ela diz que não gosta de tomar café com ele. Já no escritório, Josh diz que pensou que Lucy não estava interessada em Danny. Josh a chama de mentirosa, ela o confronta dizendo que ele que estava mentindo o tempo todo, pois ela escutou a conversa dele com seu chefe Richard. Ele fica confuso, e quando tenta explicar, seu chefe aparece o chamando. Lucy vai embora furiosa. Depois o clima entre eles piora, até que finalmente chega o dia da apresentação. Lucy se sai muito bem, e por isso ela fica bastante confiante que irá vencer. Algum tempo depois, ela vê Josh sendo parabenizado pelos funcionários da empresa, e acreditando que ele ganhou a promoção, Lucy acaba ficando triste, mas também parabeniza ele. No entanto, Josh esclarece que na verdade, foi ela quem ganhou a vaga de diretora administrativa, pois ele se demitiu, já que conseguiu um cargo melhor em outra editora. Josh comenta que a chefa de Lucy, Helene, sabia de tudo, e ela rapidamente confirma dizendo que foi sua ideia não contar nada para Lucy, pois queria garantir que ela continuasse determinada a ganhar a tão sonhada vaga. Seguida, Josh ressalta que ela merece o cargo pois ela é a alma e o coração da empresa. Lucy fica emocionada, então os dois se beijam, enquanto são aplaudidos pelos colegas da empresa. Podemos ver alguns flashbacks dos momentos de Lucy e Josh, enquanto ela se dá conta de que todo o ódio que sentia por ele na verdade era amor. O filme termina aqui. E aí, gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião, e não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!